Olá, seja bem-vindo à nossa quinta videoaula e vamos dar continuidade na aula sobre meridianos. E eu vou usar o software AICB, ou Acupuntura Integrada Ciências Biomédicas, no qual aconselho você obtê-lo, já que ele facilita o estudo da medicina tradicional chinesa. E você pode obtê-lo no site www.aprendaacupuntura.com.br. É só entrar lá, você pode comprar através do PagSeguro em até 12 vezes. Bem, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Vamos entrar aqui em aulas e estudo. Já criei a matéria. Meridianos principais, e é a segunda aula referente meridianos. E vamos ver a aula. Bem, vamos falar a respeito do meridiano do pulmão, o Tai Yin da mão. O meridiano do pulmão é de natureza Yin e apresenta-se acoplado ao meridiano do intestino grosso, que é Yang. Observa que o elemento metal, olha o pulmão, ele é de natureza Yin e ele é um Zang. Ele é acoplado com o intestino grosso, que é de natureza Yang, e ele é um Fu. Recebe energia do meridiano do fígado e transmite ao meridiano do intestino grosso. Aqui, como eu disse na aula anterior, está relacionado com o relógio cósmico, no qual eu vou elaborar uma videoaula específica a respeito deste assunto. Em relação aos 5 elementos, pertence ao elemento metal, o pulmão pertence ao elemento metal de Yin, sendo sua mãe o elemento terra, que é o meridiano do baço pâncreas, tá? E seu filho, a água, o meridiano dos rins. E o meridiano tem 11 pontos de cada lado, ou seja, são meridianos bilaterais. Observe que o pulmão está no elemento metal. Baço pâncreas é mãe do pulmão. Terra é mãe do metal. Pulmão é filho do baço pâncreas. Metal é filho da terra. O fogo é avô do metal. O coração é avô do pulmão. Lembra da regra mãe, filho e avô, que está relacionado com o ciclo de geração e de dominação. Quem gera é mãe, quem é gerado é filho, e quem domina é o avô. Por que eu repito isso? Para que você consiga, no futuro breve, fazer a elaboração de tratamento. Lembra da regra? Quando o elemento estiver com excesso de energia Yang, sedar o filho e tonificar o avô. E quando o elemento estiver com excesso de energia Yin ou deficiência de energia Yang, você tonifica a mãe e seda o avô. Ou seja, nós estamos relacionando a regra mãe, filho e avô. Gravem essa regra. Trajeto do meridiano. Nascendo no nível do centro do abdômen, atravessa o diafragma, entra nos pulmões e alcança o ponto Zongfu, que é o P1. A partir desse ponto, o primeiro dos 9 pontos intermediários do meridiano do pulmão, desce ao longo da face radial e anterior do braço, segue pelo antebraço, para terminar ao nível do leito unguial da unha do polegar, que vai ser o ponto P11, é o último ponto do meridiano. Primeiro é o P1, o último vai ser o P11, no leito unguial, 0,1 distância do leito unguial do polegar. Desse modo, o número total dos pontos desse meridiano principal do pulmão são 11. As doenças pulmonares apresentam síndromes diferentes que se manifestam à medida que os pulmões estejam em excesso. Excesso aqui quer dizer excesso de energia Yang, tá? Ou deficiência, que é deficiência de energia Yang, ou excesso de energia Yin. Quero deixar bem claro isso aqui, ó. Excesso é excesso de energia Yang ou deficiência de energia Yin.
E essa deficiência que está se referindo aqui é deficiência de energia Yang ou excesso de energia Yin, ok? Se os pulmões estiverem no estado de excesso de energia Yang, será necessário sedar a energia excedente. Lembra da regra? Para sedar o excesso de energia Yang, sedar o filho e tonificar o avô. E se estiver em deficiência de energia Yang ou excesso de energia Yin, será preciso tonificá-lo, com a regra tonificar a mãe e sedar o avô. Observe aqui o trajeto do meridiano, tá? Ele termina no leito unguial do polegar, tá? Então nós vamos estudar os 5 pontos relacionados com os 5 elementos. Quais são? P11 é o último ponto e começa no elemento madeira. É igual o meridiano do coração. Lembra o meridiano do coração? Começa no último ponto na extremidade pelo elemento madeira. A mesma coisa aqui, ó, último ponto. P11 madeira. P9 terra. Tá vendo aqui? Não, errei. Vamos falar um pouco dos pulmões agora. Os pulmões estão situados na caixa torácica. Suas funções fisiológicas são as de controlar o Qi, energia, e a respiração, comunicar e regular as vias dos líquidos e controlar a difusão e descida. Os pulmões relacionam-se à superfície do corpo através do nariz e refletem-se na pele, nos pelos e na penugem. Controlar o Qi e a respiração. Esta função significa que o pulmão controla a energia de todo o corpo e dirige a respiração. O pulmão é um órgão muito importante na troca do ar turvo e do puro, dentro e fora do corpo. O corpo inala o ar puro da natureza e expulsa o ar turvo continuamente por meio dos pulmões. Isto denomina-se descartar o velho e assimilar o novo. Observem aqui a respeito da pele, pelos e penugem. Não podemos deixar de falar que a emoção relacionada com os pulmões é a tristeza, ok? Então, qualquer problema relacionado com tristeza, com a penugem, com os pelos e com a pele, você vai voltar a sua visão terapêutica para os pulmões. Vamos continuar aqui. O pulmão controla o Qi de todo o corpo. Ele dirige a respiração e está estritamente relacionado à geração e à circulação do Zhong Qi, que é o Qi torácico. Qi é importante para manter as atividades funcionais do corpo. Nesta concepção estão incluídos o Qi inalado da natureza e o Qin Qi, que é o Qi essencial, transformado dos alimentos nutritivos e dos líquidos que formam juntos o Zhong Qi no tórax. Este fenômeno denomina-se respiração. O Zhong Qi penetra o coração para promover a circulação do sangue e, juntos com o Yong Qi, que é a energia nutriente, e o Wei Qi, que é a energia de defesa, distribui-se por todo o corpo para aquecer os membros, ossos e manter suas funções fisiológicas normais. Esta energia, o Zhong Qi, é a força motriz para a respiração pulmonar e a circulação do sangue cardíaco e constitui o fundamental para manter as atividades funcionais do Zhang Fu e dos tecidos. Por isto, pode-se afirmar que o pulmão, dirigindo a respiração, controla o Qi, ou seja, a energia de todo o corpo. Se esta função pelo pulmão é normal, a circulação da energia de todo o corpo e a respiração está normal. A insuficiência de energia do pulmão não só afeta a respiração normal do pulmão, mas também a formação e a circulação de Zhong Qi, causando fraqueza respiratória, assim como dispneia, asma, voz baixa, astenia e etc. Quando a respiração cessa, a vida termina. Veja bem, vocês viram falar do Qin Qi, Zhong Qi, Wei Qi, Yong Qi. Nós vamos ter uma aula específica sobre energias
e você vai entender com facilidade o que é cada energia, o funcionamento de cada uma. Tá bem? Porque na medicina chinesa não é só inserir a agulha. Você tem que tratar o paciente nestas energias para que o seu tratamento tenha eficácia. Nós vamos chegar lá ainda, tá bem? Controlar a difusão, a purificação e a descida. Comunicar e regular as vias dos líquidos. Somente quando a função da difusão é normal, o Wei-Qi, ou seja, a energia de defesa, e os líquidos orgânicos podem ser distribuídos por todo o corpo para aquecer e umedecer os músculos, os poros cutâneos e a pele. Em condições normais, a energia do pulmão deve dirigir-se para baixo. Esta função está relacionada ao Qi e ao líquido. Estando esta função normal, a respiração torna-se normal. E quando esta função é anormal, a energia dos pulmões sobe ao invés de baixar, observando-se então a opressão no tórax, tosse e asma. A medicina tradicional chinesa considera que o líquido deve ter a circulação por determinadas vias, cujas vias devem ser reguladas pela função dos pulmões. A função normal do pulmão faz distribuir normalmente os líquidos e faz passar uma parte dos líquidos para a bexiga e finalmente eliminá-los, com a finalidade de regular o equilíbrio do metabolismo dos líquidos do corpo. A disfunção do pulmão de regular as vias dos líquidos obstrói a circulação normal dos líquidos para a bexiga, de modo que se produz a umidade, mucosidade, dissúria, urina escassa, edema e etc. Um outro assunto que a gente vai falar é sobre a umidade, secura, mucosidade, tá? Cada tema desse da medicina tradicional chinesa nós temos que discutir em videoaula específica para que você possa entender melhor. A essência aqui é você saber que o pulmão é responsável pela pele, pela penugem, associado com a tristeza, que ele é responsável pelo controle hídrico. Observe que ele fala muito dos líquidos orgânicos aqui, tá? Então é esse que é o importante nesse primeiro momento. A difusão e a descida são manifestações da função normal do pulmão e constituem em duas partes que se condicionam uma à outra. Isto quer dizer que a função normal de difusão favorece a função de descida e vice-versa. A disfunção de difusão pode causar a disfunção na descida e vice-versa. O pulmão tem o nariz como sua abertura e se reflete na pele, no pelo e penugem. O nariz é a entrada e a saída de ar. A cavidade nasal permeável e um olfato sensível dependem da função dos pulmões, cuja normalidade assegura a respiração normal e a sensibilidade do olfato. Geralmente, os fatores patogênicos exógenos afetam primeiramente a pele, o pelo e a penugem antes de invadir os pulmões. Porém, esses fatores patogênicos exógenos podem também entrar no nariz e pela boca. Por isso, a invasão do vento e do frio, que é um dos fatores patogênicos exógenos, pode causar obstrução nasal, rinite e perda parcial do olfato. O acúmulo de calor nos pulmões pode causar asma e movimento nas asas do nariz. A garganta é a porta da respiração, é o órgão da fala e por onde passa o canal do pulmão, existindo uma relação muito estreita e direta entre a garganta e a função dos pulmões. Por isso, a disfunção do pulmão pode motivar o aparecimento da afonia, dor de garganta, etc. A pele, o pelo, a penugem e os poros cutâneos estão na superfície do corpo e têm a função de proteger o corpo contra os fatores patogênicos exógenos. É o vento, o frio, o calor, a secura, tá? E de regular a temperatura do corpo para adaptar às mudanças do meio ambiente. E essas funções são desenvolvidas quando estes tecidos estão nutridos pela essência e pelos líquidos distribuídos pelos pulmões, através da função de difusão. Quando o Qi do pulmão está fraco e insuficiente, a pele e os pelos tornam-se secos e sem brilho.
Como a fraqueza da energia dos pulmões conduz à debilidade da energia de defesa, a energia de defesa está muito ligada com a pele, tá? Promove o aparecimento do catarro. A invasão dos fatores patogênicos exógenos, que eu já disse agora há pouco, na superfície do corpo, prejudica a função do pulmão na distribuição, ou seja, na difusão. Quando observam-se os sintomas e sinais de temor ao frio, febre, obstrução nasal, tosse, etc. A energia de defesa controla a abertura e o fechamento dos poros cutâneos. Por isso, se a energia do pulmão e a energia de defesa estão insuficientes, os poros abrem-se, causando assim a sudorese espontânea. Quando o frio ataca a superfície do corpo, a energia pulmonar e a energia defensiva falham na sua função e os poros fecham-se, causando a anidrose. Sintomas principais relacionados com o meridiano do pulmão. Respiratórios: mal-estar torácico, dispneia, tosse com ou sem expectoração, hemoptise, dor torácica, calafrios, febre, coriza. Cutâneos: hiperidrose, sudorese noturna, urticária, dor cutânea. Mental: medo, depressão, claustrofobia. Membros superiores: dor ou parestesia ao longo da área do meridiano. Aqui os sintomas de pulmão em excesso. Excesso de energia Yang ou deficiência de energia Yin, que é a mesma coisa. Então tem vários sinais, sintomas e patologias relacionados com esta característica de excesso de energia Yang ou deficiência de Yin do pulmão. Gravem o máximo possível e no dia dos exercícios que nós vamos fazer em outra videoaula, nós vamos usar um ou dois para estar elaborando os tratamentos. Então eu peço que vocês estudem bastante, decorem dois. Tosse seca e dor dorsal alta, por exemplo. Mas olha o tanto que tem, estudem todos. E aqui, os sintomas de pulmão em deficiência. Deficiência de quê? De energia Yang ou excesso de energia Yin, que é a mesma coisa. Também olha o tanto de sinais, sintomas e patologias associados com a deficiência de energia Yang ou excesso de energia Yin. Tá? Leiam todos aqui, todos. Tá? Gravem o máximo possível. E vamos ver dois: tristeza e voz baixa, para a gente fazer os exercícios. Tá? Gravem todos, também o do primeiro meridiano do coração. Tá? Gravem o máximo possível de informações para que você seja um bom especialista em acupuntura. Tá bem? Agora nós vamos ver sobre os pontos do meridiano. Nós vamos falar dos pontos principais. Lembra que o P11, que elemento que é o P11 mesmo? Madeira. E depois, qual que é? P10, que é fogo. E depois, P9, que é terra. E depois, P8, que é metal. E P5, que é água. Observe que tem bastante coisas, bastante matéria para você estudar. Então, e também o ponto relacionado com os elementos é fundamental para você conseguir fazer o tratamento e equilibrar esse Yin e Yang de cada Zangfu. Então vamos aos pontos agora. Como eu disse agora há pouco, ó, o P11 aqui, ó. P11, madeira, último ponto no elemento madeira. Quantos pontos tem o meridiano do pulmão? 11. Que elemento que é na extremidade? Madeira. Quantos pontos tem o meridiano do coração? 9. É o último ponto no elemento madeira, C9 madeira. Tá vendo que os dois meridianos começam no último ponto no elemento madeira, tá? São meridianos Yin. P11, madeira, P10, fogo, P9, terra,
P8, metal. P5, água. Repetindo, P11, madeira. Você agora. P10, o que que é? Fogo. P9, o que que é? Terra. P8, o que que é? Metal. P5, o que que é? Água. Aí, ó, muito bem. Vamos observar agora a anatomia do ponto. Dá um zoom aqui. Observe o P11 aqui, tá? Os nervos digitais palmares próprios do polegar. Olha lá. O nervo mediano. Olha o músculo flexor curto do polegar. A artéria ulnar. O próprio nervo mediano aqui. Tá bem? Vamos voltar agora. Vamos ver a região do dermátome do ponto. Vou dar o zoom. Observe essa região toda amarela aqui, ó. Está associado com o dermátome da raiz C6 dos nervos raquidianos ou nervos espinhais. Olha o ponto aqui, o P11. Vamos voltar aqui e ver sobre o ponto. Bem, a tradução aproximada desse ponto é metal mínimo. Localização do ponto. Situa-se na margem umbial radial do polegar. Anatomia. A agulha de acupuntura penetra a pele e o tecido subcutâneo. Relaciona-se com os ramos dos nervos digitais palmares do polegar, do nervo mediano e do nervo radial. Características do ponto. Ponto onde parte o canal de energia tendino muscular do pulmão. É o pontinho do canal de energia do pulmão, correspondente ao elemento da madeira. Esse ponto é indicado nas afecções energéticas do calor para fazer a transpirar e também estimular no tratamento de zumbido devido ao vazio da energia ancestral. Indicações do ponto: epistaxe, tosse crônica, coma, perda de consciência, apoplexia, epilepsia, conjuntivite, amidalite, parotidite e psicose, transtornos mentais depressivos e maníacos, mal-estar da ansiedade. Funções energéticas do ponto: faz aumentar o Yang Qi, faz circular o Qi do pulmão e do estômago, acalma o Shen, dissipa o calor do sangue, refresca o calor do pulmão, descongestiona o Qi estagnado na garganta e reanima o estado de inconsciência. Associações do ponto: dor e inflamação da garganta é o IG4 e o VC22. Amidalite aguda IG4 e sangrar o P11. Estado de coma pelo AVC VG26 e o R1. Então você associa esses pontos no seu tratamento. E as indicações tradicionais do ponto. O ouvido é o local de reunião das energias ancestrais. Quando a energia do estômago está em vazio, os canais de energia ancestrais estão igualmente em vazio de Qi e, nesse caso, a energia caminha para a parte baixa do corpo, o que provoca o zumbido. Deve-se, então, tonificar o ponto P11. Esse texto está escrito no livro Suen. Bem, vamos sair daqui e ver novamente a imagem com a agulha. Olha aqui o P11, vamos dar um zoom nele. Observa a agulha aqui, ó. Tá? Tá bem no leito unguial mesmo aqui, tá? Vamos voltar e falar sobre o ponto P10. Vamos vir aqui no meridiano. Ele está aqui, ele é do elemento fogo. Vamos buscar o ponto P10. Anatomia do ponto. Ele está aqui, ó, o P10 aqui. Tá? Ó, o nervo mediano, artéria ulnar,
músculo abdutor curto do polegar, músculo flexor curto do polegar, tá? E o ponto P10, então, ele está localizado aqui. Vamos ver a região do dermátomo. Ele também está associado com a raiz C6 dos nervos espinhais ou nervos raquidianos, né? Aqui, ele está aqui, ó. Tá? E vamos ver agora sobre o ponto. A tradução aproximada desse ponto é borda do peixe. Localização do ponto. Situa-se na margem lateral da eminência tenar da mão, no meio do metacarpiano, na linha onde existe a mudança de cor da pele da palma e do dorso da mão. Anatomia. A agulha, após atravessar a pele e o tecido celular subcutâneo, relaciona-se com o músculo abdutor curto do polegar e atinge o músculo oponente do polegar. Na camada superficial, relaciona-se com o nervo cutâneo lateral do antebraço e profundamente com os ramos do nervo mediano. Características do ponto. Ele está relacionado com o movimento fogo dos 5 elementos. Indicação do ponto: tosse, asma, dor de garganta, febre, distúrbios emocionais, dor torácica, dor abdominal, hemoptise, laringofaringite, afonia. Vamos ver aqui o que mais. Transtornos mentais depressivos e maníacos, ansiedade, tristeza, desânimo e delírios. As funções energéticas do ponto: faz circular a energia no canal de energia do pulmão, regula a energia do pulmão, harmoniza a energia contra a corrente dos 12 canais de energia, faz circular a energia da garganta, refresca o calor do pulmão e do sangue, dispersa o vento calor, dissipa o yang excessivo dos 12 canais de energias principais. Associações do ponto: hemoptise, IG16, P5 e P3, garganta seca, TA2, cefaleias e mal-estar dos ansiosos, P11, BP4, E41, B67 e o ID4, delírios, C3, ID7 e o IG11. Indicações tradicionais do ponto: nos distúrbios dos pulmões, deve-se estimular o ponto ion do canal de energia dos pulmões e o ponto il do canal de energia dos rins. Dispersar os pontos ion e il do canal de energia do pulmão, pontos P10 e P9, e tonificar os pontos tin e yum do canal de energia do baço pâncreas, o BP1 e BP2, para fazer transpirar a doença, isto é, exteriorizar o yang. Bem, vamos sair daqui agora e mostrar a imagem com a agulha. Então, vem aqui, olha o P10 aqui, ó. Vamos dar um zoom. Tá vendo a parte mais clara da mão? E aqui no dorso da mão tem a parte mais escura aqui, ó. Então é entre essa cor e essa. No meio desse osso aqui metacarpiano, ó, tá? Então ele está aqui, ó. Essa é a localização do ponto P10, ponto do elemento fogo. Vamos voltar e vamos começar então a falar do ponto P9, que é do elemento terra. Então vamos vir aqui no P9, meridiano. Então olha ele aqui, ó. P9, elemento terra. Vamos agora para a anatomia do ponto. Olha que imagem bonita. Antebraço esquerdo, vista anterior. Olha o P9 aqui, ó. Tá? E aqui está toda a anatomia do ponto. Ó, o músculo braquiorradial, o músculo pronador redondo, artéria radial, nervo radial, ramo superficial. Olha o tendão do músculo braquiorradial aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Músculo pronador quadrado, músculo flexor longo do polegar,
tendão do músculo flexor radial do carpo, aquele aqui, ó. E o ponto P9. Vamos dar um zoom nessa imagem aqui para ficar mais visível. Olha aqui. Tá? Então o P9 está aqui. Olha a inervação, que bonita. Bem, vamos voltar aqui então e ver o dermátomo. Eu vou dar o zoom novamente. O ponto está relacionado com a raiz C6 dos nervos espinhais ou nervos raquidianos. Ó. Observe esse amarelo aqui. Tá? Vamos voltar. Nós vamos ver agora sobre o ponto. A tradução aproximada do ponto, P9, é abismo supremo. Localização do ponto. Situa-se na face anterior do ponto, na prega da flexão mais distal do punho e na margem lateral da artéria radial. Anatomia. A agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra pelo lado ulnar do tendão do músculo abdutor longo do polegar e atinge a margem inferior do músculo pronador quadrado. Na camada superficial, a agulha relaciona-se com o nervo cutâneo lateral do antebraço e profundamente com os ramos superficiais do nervo radial. Características do ponto. Ele é ponto de tonificação e fonte do canal de energia do pulmão. Ou seja, ele é ponto mãe, tá? Ponto fonte. Ele é ponto de Yuan, atua no funcionamento e metabolismo do órgão, tá? Do sangue. Ponto correspondente ao elemento da terra. Vamos ver as indicações do ponto agora. Tosse, vômitos de sangue, dores torácicas, dores da região escapular, dorsalgia, resfriado, dor do punho, cefaleia, odontalgia, dor nos olhos, mal-estar provocado pela ansiedade, insônia, transtornos mentais, depressivos e maníacos. Vamos ver as funções energéticas do ponto. Vou até o final aqui. Promove a ligação do aquecedor superior com a energia do pulmão. Nós vamos falar sobre esse meridiano, o triplo aquecedor. Regula e harmoniza a energia do pulmão, aumenta a circulação de sangue no pulmão, dissipa o vento perverso, transforma a mucosidade e a umidade e calor, dispersa a estagnação de Qi alojado no canal de energia, descongestiona o tórax, ponto de abertura dos vasos sanguíneos, harmoniza o Qi em tumulto e as associações do ponto, dor no peito, no seio, E44, dor em plenitude torácica, pericárdio 6 e o R23, tosse com catarro do estado gripal, P5, P7 e o B12, insônia, B13, VC13, E38 e BP1. Agora nós vamos sair daqui e ver então a imagem com a agulha. Olha o P9 aqui, ó. Tá? Só mostrando aqui o P10, olha a cor da palma da mão e a cor dessa pele aqui indo para o dorso da mão. Então o P10 é entre essa pele e essa, tá? Ele vai ficar nessa região aqui, ó. E o P9, que é do elemento terra, está nessa posição aqui, ó. Ok? Vamos voltar aqui agora. Meridiano. Nós vamos falar do ponto P8 agora. P8, ele é do elemento metal. Aqui ele aqui, ó. Nós vamos ver a distância, que ele está um ponto do outro, tá? Então, gravando que ele é do elemento metal, nós vamos ver a anatomia do ponto também. Vamos lá. Vamos dar um zoom. É a mesma anatomia que eu citei agora há pouco, referente ao P9, então não vou repetir, tá? Mas observe que ele está aqui, ó.
próximo da artéria radial, tá vendo? Tá? Vamos voltar e ver sobre o ponto agora. Aqui. A tradução aproximada desse ponto é fosso do rio, ou ponto do rio. A localização. Situa-se a um tsum, ou a um kun, ou uma distância proximal à prega do punho, na goteira radial, onde se palpa o pulso, lateralmente à artéria radial. Anatomia. A agulha de acupuntura, após atravessar a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra pelo lado ulnar do tendão, do músculo abdutor longo do polegar e atinge o músculo pronador quadrado. Relaciona-se com o nervo cutâneo lateral do antebraço e profundamente com os ramos superficiais do nervo radial. Características do ponto. É correspondente ao elemento metal, é o ponto de máxima concentração de energia metal do canal de energia do pulmão. Indicações do ponto. Tosse, dispneia, asma, angina, dor de punho. E as associações do ponto. Tosse com rosto inchado. E4. Indicações tradicionais do ponto. Nos casos de tosse com o rosto inchado, mas sem edema verdadeiro, deve-se estimular os pontos King do canal de energia do pulmão e do estômago, que é o P8 e o E4. Suen. Vamos sair aqui agora e ver a imagem com a agulha do P8. Vou dar um zoom aqui. Aqui o P8. Ele fica uma distância da linha do punho aqui, tá? Uma distância, lembra como que é? Lembra? Se você não lembra, você tem que ir lá na primeira aula e observar como que é uma distância e meia e 3 distâncias para você localizar o ponto, tá? Então, o ponto P8, ele é uma distância da linha do punho aqui, do ponto P9, tá? Ele pertence ao elemento metal. Bom, vamos voltar aqui agora. Nós vamos falar sobre o ponto P5. P5 é do elemento água, tá? Aqui ele aqui, ó. Então vamos ver a anatomia do ponto P5. P5, anatomia do ponto. Olha que imagem bonita. Olha o músculo bíceps do braço aqui. Olha o nervo radial. Ponto P5, tá? Músculo braquial, tendão do músculo bíceps do braço, aqui, ó. E aqui o músculo braquiorradial, o pronador redondo e a artéria radial. Olha o P5 aqui, tá? Vamos voltar, ver o ponto, a região do dermátomo. Associado com a raiz C6 também, ó, tá? Dos nervos raquidianos ou nervos espinhais. Olha a região aqui, ó. Vamos voltar e ver sobre o ponto. A tradução aproximada desse ponto é pântano de um pé. Localização do ponto. Situa-se numa depressão do lado externo do tendão dos músculos bíceps braquial ao nível da prega do cotovelo, estando o mesmo estendido. Anatomia. A agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra entre o tendão do músculo bíceps braquial e o músculo braquiorradial e alcança o músculo braquial. Na camada superficial, relaciona-se com o nervo cutâneo lateral do antebraço e na camada profunda, com o nervo radial e com os ramos musculares do nervo músculo cutâneo. Características do ponto. Ponto de dispersão de energia do canal de energia principal do pulmão. E ele é ponto Rho do canal de energia principal do pulmão, que corresponde ao movimento água.
ou seja, 5 elementos, movimento água. Indicações do ponto: tosse, asma, dispneia, hemoptise, epicondilite, bronquite, pneumonia, inchaço e dor no cotovelo e braço, dor de garganta, dor e opressão torácica, agitação psíquica, irritabilidade e preocupação. As funções energéticas do ponto: regula a via das águas, dissipa e elimina o calor e o vento calor do pulmão, dissipa o calor do aquecedor superior, faz circular a energia para baixo, promove a dispersão do Yang-Qi excessivo do pulmão, alivia a plenitude do Qi do tórax, ou seja, da energia do tórax. E a associação do ponto é relacionado com erisipela. Você vai usar o B54 e sangrar o P5. Dor e espasmos no cotovelo, o IG11, e tosse com sangue, P10, P6 e G16. Vamos sair daqui agora e mostrar a imagem com a agulha do ponto. Vou dar um zoom aqui. Aqui está o P5. Está do lado do tendão do bíceps. Aqui, tá? Tá do lado radial. Olha o P5 aqui. P5 do elemento água. Não esquecer disso. Então, vamos sair daqui agora. E eu vou mostrar para vocês, na prática, esses pontos. Vou marcar para vocês. Olá! Vamos fazer a localização dos pontos do meridiano do pulmão em relação aos 5 elementos. Aqui nós temos o ponto P11, ele é do elemento madeira. Nós temos aqui o P10, está vendo essa linha aqui? E a linha do punho, entre a pele escura da parte dorsal da mão e a pele da parte palmar, é no encontro dessas duas peles. Então o P10, ele está localizado aqui, ele é do elemento fogo. Na linha do punho, do lado radial, é o ponto P9, ele é do elemento terra, ele é o ponto mãe, ele é o ponto de tonificação do pulmão. O P8, ele está uma distância do paciente, que é igual a minha, acima. Então o P8 está aqui, ele é do elemento metal. E o P5, você vai localizar o tendão do bíceps braquial aqui, do lado radial dele, tá? É o P5, é do elemento água, ele é o ponto filho, ele é o ponto de sedação do meridiano do pulmão. Obrigado e até a próxima aula. O meridiano do pericárdio, Jue-In do braço. O meridiano do pericárdio é Yin, recebe energia do meridiano dos rins, transmitindo-a ao meridiano do triplo aquecedor, Yang, ao qual está acoplado. Em relação aos 5 elementos, este meridiano é de fogo, de Yin no período de outono e inverno e de água durante a primavera e verão. Tem 9 pontos de cada lado. Então observe que o meridiano, ele também é um meridiano bilateral. Ele pertence ao elemento fogo. Sua mãe é o fígado, que é do elemento madeira, e seu filho é o baço pâncreas, que é do elemento terra. E o fígado, então, sendo mãe do pericárdio, avô do baço pâncreas. Não podemos esquecer, o baço pâncreas, filho pericárdio. Tá? O avô do pericárdio, então, é o rim, do elemento água. A água domina o fogo, a água é a avó do fogo. Tá? Lembra da regra mãe, filho, avô? Olha o ciclo de geração, gerado e de dominação. Quem gera é mãe, quem é gerado é filho, quem domina é o avô. Trajetória do meridiano. A energia deste meridiano começa no peito, descendo, passa pelo diafragma e se liga a todas as partes do triplo aquecedor. Um ramo sai do ponto central da axila e corre ao longo da borda medial do músculo bíceps do braço, entre o meridiano do pulmão e do coração.
até o lado medial do cotovelo. Desce então ao longo dos tendões do músculo longo da palma e do músculo flexor carpo radial da mão. Na mão ele passa entre o terceiro e o quarto metacarpos, no terceiro dedo. Há um ramo da mão que liga ao quarto dedo. Então o trajeto do meridiano principal que nós vamos ver é esse daqui. Nós vamos estudar os 5 pontos do meridiano relacionados aos 5 elementos, nesse primeiro momento. PC9 madeira, PC8 fogo, PC7 terra, PC5 metal e PC3 água. Repetindo, PC9 madeira, PC8 fogo, PC7 terra, PC5 metal e PC3 água. Vamos falar sobre o pericárdio. É uma membrana que protege o coração e desempenha frequentemente a função do coração. Isso, lógico, na visão da medicina tradicional chinesa. Isso ocorre porque os fatores patogênicos exógenos, vento, frio, calor, secura, atacam primeiro o pericárdio antes da invasão do coração. No entanto, ambos têm manifestações clínicas similares. Ok? Então, na visão da medicina chinesa, os fatores patogênicos exógenos que eu acabei de citar, primeiro agride o pericárdio para depois invadir o coração. Então, você trata primeiramente o pericárdio. Você observa ele na parte do diagnóstico, se ele está sendo agredido, para depois tratar o coração, entende? Vamos ver a sintomatologia? Sintomas principais: circulatório, ou seja, vascular, dor no coração, rubor e calor no rosto, calor na palma da mão, aperto no peito, palpitação. Psicossomático: distensão abdominal, irritabilidade, ansiedade. Mental: riso incontrolável, desconcentração, retardamento. Braços: dor e adormecimento no braço ao longo do trajeto do meridiano. Vamos ver agora os sinais e sintomas de excesso. Excesso de energia Yang ou deficiência de energia Yin. É a mesma coisa, se você usar somente a palavra excesso. Ok? Ansiedade, calor e vermelhidão facial, convulsão infantil, dor na axila, dor no coração, opressão no peito, riso incontrolável, sonolência excessiva. Tá? Sintomas e sinais de deficiência, que também pode ser falado deficiência de energia Yang ou excesso de energia Yin. É a mesma coisa. Eu sempre vou citar isso porque sempre tem confusão, tá? Desconcentração, palpitação, retardamento, afecções venosas e arteriais, tristeza e vexação. Bem, vamos falar agora sobre os pontos do meridiano do pericárdio. Como eu disse, nós vamos falar sobre os 5 pontos principais relacionados aos 5 elementos nesse primeiro momento. Vamos lá então. Bem, vamos entrar aqui no ícone MTC do software. Nós vamos falar sobre o meridiano do pericárdio. Então vamos clicar nele aqui. Vamos começar pelo PC9 meridiano. PC9 do elemento madeira. PC8 é do elemento fogo. PC7 é do elemento terra. PC5 é do elemento metal. E PC3 do elemento água. Observe que é o último ponto do elemento madeira. E ele é um meridiano Yin. Então, o meridiano do pericárdio, o meridiano do pulmão e o meridiano do coração, todos no último ponto na extremidade, começam no elemento madeira, para você gravar mais fácil, tá? Então grava esse detalhe. Todos os meridianos Yin do braço começam no elemento madeira pelo último ponto na extremidade. Eles são Zang. Tudo bem? Para gravar e aprender bem sobre esses pontos. Nós vamos precisar desses elementos e da regra mãe, filho e avô. Bem, vamos falar então
de cada um. O PC9, vamos ver a anatomia desse ponto. Vamos clicar aqui na anatomia do ponto. Vamos dar um zoom. Olha que imagem bonita. PC9, ó. No leito unguial, 0,1 distância, ou tsum, da unha aqui, ó. Tá? Olha a inervação, ramos dorsais dos ramos digitais palmares próprios do nervo mediano, artérias digitais dorsais. É uma vista posterior da mão direita. Então vamos voltar agora. Vamos falar sobre o dermátomo. Vamos dar o zoom. Olha o PC9. Ele está relacionado com os nervos raquidianos ou nervos espinhais da raiz C7, tá? Está relacionado com os nervos espinhais da raiz C7. Vamos voltar e vamos falar agora sobre o ponto. Vou clicar aqui e vamos ler os detalhes sobre o ponto. A tradução aproximada do PC9, centro do movimento. Localização do ponto. Situa-se na margem unguial radial do dedo médio da mão. Anatomia. A agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo e atinge o periósteo. Relaciona-se com o nervo digital palmar próprio do nervo mediano. Características do ponto. Ponto de tonificação do canal de energia do circulação sexo, que é o pericárdio. Ponto TIM do canal de energia de circulação sexo, correspondente ao elemento madeira. Ponto que envia um canal de energia secundário para o TA1, no quarto dedo da mão. E ponto específico para o tratamento dos distúrbios energéticos dos canais de energia distintos, do triplo aquecedor e de circulação sexo. Circulação sexo aqui é o meridiano do pericárdio, tá? É uma linguagem que é usada também. Indicações do ponto: angina do peito, apoplexia, estado de coma, febre, cefaleia, vertigens, zumbidos. Funções energéticas do ponto: harmoniza o Qi contra a corrente, harmoniza o Qi do coração, restaura o colapso do Yang Qi, faz a limpeza do calor do coração. Indicações tradicionais do ponto: nas perturbações de energia que se manifestam por surdez, deve-se estimular os pontos situados ao redor da orelha. Se apresentarem zumbidos, deve estimular os pontos de acupuntura situados sobre a artéria antes da orelha e os pontos PC9, F1 do lado oposto. Suen. Bem, vamos sair daqui agora e mostrar a imagem com a agulha. Vamos ver aqui. Observe essa imagem com a agulha, que ele não está no leito unguial, que é aqui, ó, tá? Tem livro que cita que essa inserção é aqui. Tem livro que é do lado ulnar, aqui, e tem livro que cita que é do lado radial do dedo médio. Esse ponto, eu pego ele aqui, ok? 0,1 distância do leito unguial, do lado radial, no dedo médio. Ok? Que ele é aqui. Então, por favor, desconsidera essa agulha aqui, tá? Nós vamos usar aqui. Mas na literatura, ó, tem ela inserida aqui também. Tá bem? Vou voltar aqui agora. Nós vamos falar a respeito do ponto PC8. Tá? De que elemento que é o PC8? É do elemento fogo. Então vamos clicar no meridiano aqui. PC8, tá vendo daqui, ó? Do elemento fogo. Vamos vir aqui no ponto e ver a anatomia dele. Vamos. Aqui ele, ó. PC8 do elemento fogo. Nervo digital palmar comum, tá vendo? Olha o nervo mediano aqui,
E toda a anatomia, ó, músculo flexor lunar do carpo, tendão do palmar longo, olha ele aqui, ó, tendão do flexor radial do carpo, nervo mediano, ramo palmar do nervo ulnar, tá vendo? Retináculo dos flexores, ramo profundo do nervo ulnar, aqui, ó, ramo superficial do nervo ulnar, artéria ulnar, tá? E o nervo digital palmar que eu acabei de citar aqui agora. Vamos voltar a ver a região do dermátomo do ponto. Dar o zoom. Observe o PC8 aqui, ó. Ele está entre a região de dermátomo C7, da raiz C7 e da C8, tá vendo? Os nervos espinhais ou nervos raquidianos, está relacionado com esses nervos. Essa é a região do dermátomo, esse vermelho, ó. C7, raiz C7 e também raiz C8. Ele está pegando aqui raiz C7, tá? Vamos voltar agora e vamos falar sobre o ponto PC8, que é do elemento fogo. Tradução aproximada do PC8 é Palácio do Trabalho. Localização: situa-se na palma da mão, no meio da prega horizontal média, entre o terceiro e quarto dedos, estando os mesmos fletidos. Anatomia: a agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra entre os tendões dos músculos flexores superficiais do terceiro e do quarto dedos e atinge os músculos interósseos. Relaciona-se superficialmente com o ramo palmar do nervo mediano e profundamente com os nervos digitais palmares comuns dos nervos mediano e ulnar. Características do ponto: ponto que apresenta maior concentração de energia, fogo do canal de energia do pericárdio, circulação sexo. Ponto I do canal de energia de circulação sexo, correspondente ao elemento fogo. Indicações do ponto: nevralgia intercostal, estado de coma, convulsões infantis, distúrbios mentais, afasia histérica, infecção crônica da pele da mão, epilepsia, angina do peito, estomatite, suor excessivo na palma da mão, parestesia e tremores dos dedos, tristeza, perda de controle emocional. Funções energéticas do ponto: acalma o Qi do estômago, harmoniza o Qi do coração, harmoniza o Shen e clareia a mente, refresca o calor no sangue, dispersa o vento perverso e a umidade e calor. Associações do ponto: soluço, B17 e pericárdio 6, PC6, que é a mesma coisa, CS6. Histeria, vasogovernador 26, unir com IG4 e PC8, CS8. O AVC grave, estômago 40, F3, VG26, pontos TIM e o VC24, vasoconcepção 24. Bem, vamos sair daqui agora, que eu vou mostrar a imagem com a agulha do ponto. Olha aqui o PC8, vamos dar um zoom aqui. Por isso que é bom esse software, olha que beleza. Então o PC8 ele está aqui, entre o terceiro e quarto dedo da mão, primeiro, segundo e terceiro e quarto, ó. Tá? Então, tá aqui, depois nós vamos localizá-lo para você ver. Tá? Agora eu vou voltar aqui e nós vamos falar sobre o ponto PC7 do elemento terra. Então vamos aqui no meridiano. PC7. O meridiano está aqui. PC7, ó. Elemento terra. Tá bem? Então vamos ver a anatomia do ponto. Vamos dar o zoom. Ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? Olha o nervo mediano aqui, tá? Tendão do flexor radial do carpo, tendão do palmar longo, tá? Olha o ponto, tá aqui, ó. Mão esquerda, vista anterior. Vamos voltar e ver a região do dermátomo dele.
dermátomo. Ele vai pegar a raiz C6 aqui, ó. Tá vendo? Parte amarela, ó. Região dos nervos espinhais ou raquidianos. Está relacionado com esses nervos lá na medula espinhal. Tá? São os dermátomos. Se você não sabe sobre os dermatos, seria bom você buscar na literatura o significado, estudar, que é importantíssimo isso no dia a dia em acupuntura. Tá? Vamos voltar aqui agora. Nós vamos ver sobre o ponto também. A tradução aproximada desse ponto, do PC7, é grande colina. Localização do ponto. Situa-se no meio da prega transversal do punho, entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo. Anatomia. A agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra entre os tendões dos músculos flexor radial do carpo e palmar longo. Penetra pelo lado ulnar do tendão do músculo flexor longo do polegar e atinge a cápsula da articulação radiocarpiana. Relaciona-se superficialmente com o ramo palmar do nervo mediano e com o ramo cutâneo medial do antebraço e profundamente com o nervo mediano. Características do ponto. Ponto de dispersão do canal de energia do pericárdio, circulação sexo. Ponto ion do canal de energia do pericárdio. Ponto fonte do canal de energia de circulação sexo. E ponto que recebe o canal de energia LUO do triplo aquecedor. Circulação sexo, como eu disse, é o próprio pericárdio. Tá? Indicações do ponto. Vamos ver indicações do ponto. Miocardite, palpitações, nevralgia intercostal, hematêmese, dores torácicas, dores nos hipocôndrios, distúrbios mentais, histeria, epilepsia, insônia, gastrite, dores do punho e convulsões. Vamos ver as funções energéticas do ponto. Acalma o espírito e clareia a mente, Shen, né? Harmoniza o Qi do coração e do estômago, energia. Expande a energia do tórax, refresca o calor no sangue. Vamos ver associações do ponto agora. Dor torácica, PC6, o CS6 e PC3. Insônia, vaso governador 20. Ponto extra 3, que é o Yin Tang, é no centro entre as sobrancelhas. E o R3. Hematúria, VC4. Síndrome do túnel do carpo, PC6 e TA5. Triplo aquecedor 5. Riso incontrolado, pericárdio 8, CS8 ou PC8. Tá? Vamos sair daqui agora e ver a imagem com a agulha. Olha ela aqui, ó. Vou dar um zoom. PC7 bem na linha do punho aqui, tá vendo? No centro do punho aqui, ó. Nós vamos localizar o ponto para vocês verem e aprender com certeza cada ponto desse. Tá bem? Vamos voltar aqui. Vamos falar do ponto do pericárdio 5, que é do elemento metal. Tá? Vamos entrar aqui no PC5. Aqui. Vamos ver a anatomia do ponto. Olha que imagem bonita. Vamos dar um zoom aqui. Olha o PC5 aqui, ó. Tá? Então ele está com o antebraço esquerdo, vista anterior. Olha o nervo mediano aqui, ó. Tá? Músculo bráquio radial. Músculo pronador redondo. Músculos flexores do antebraço. Tá vendo? Nervo interósseo anterior, artéria interóssea anterior, nervo ulnar, olha ele aqui, olha a artéria radial, nervo radial, ramo superficial, tendão do músculo braquial, braquio-radial, desculpe, músculo pronador quadrado, está bem profundo aqui, ó, dessa bolinha preta, músculo flexor longo do polegar, olha ele aqui, tendão do músculo palmar longo,
e o tendão do músculo flexor radial do carpo. Tá aqui, ó. Tá? O PC5 ele está a 3 distâncias acima da linha do punho, 3 distâncias do PC7. Você lembra as distâncias? Tem que voltar lá na primeira aula, então, se você não lembra, e recordar a respeito da distância. Do polegar é uma distância, o dedo indicador e o dedo médio uma distância e meia, e os quatro dedos são 3 distâncias. Não se esqueça que é do paciente. Está bem? Vamos sair aqui agora e vamos ver a região do dermátomo do ponto. Olha o PC5 aqui, ó. Essa região verde do dermátomo relacionado com os nervos espinhais C5, raiz C5, tá vendo? É toda essa região verde aqui, ó. Então, PC5, que ele está localizado 3 distâncias acima do PC7. Tá? Não vamos esquecer, não. Vamos voltar aqui agora e vamos ver sobre o ponto. Tá? Tradução aproximada do ponto PC5 é mensageiro interno. Localização do ponto. Situa-se 3 tsum ou distâncias proximal à prega do punho, no meio da face anterior do antebraço, entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo, ou a uma distância, um tsum proximal ao PC6. Anatomia. A agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra os tendões dos músculos flexores superficiais e profundos dos dedos e atinge o músculo pronador quadrado. Relaciona-se superficialmente com os nervos cutâneo medial e cutâneo lateral do antebraço e profundamente com os nervos mediano e interósseo palmar. Características do ponto. Ponto Rho do canal de energia da circulação sexo correspondente ao movimento metal. Pericárdio no elemento metal. Indicações do ponto. Afecções devido ao calor perverso, mal-estar no coração, medo, sobressaltos, alegria excessiva, febre, epilepsia, esquizofrenia, palpitações, doença cardíaca reumática, gastralgia, dor torácica, menstruações irregulares. Funções energéticas do ponto. Acalma o Shen, harmoniza a energia do coração e do estômago, faz aumentar o Eiki, ou seja, a energia de defesa, dispersa a estagnação de mucosidade, dispersa a energia perversa alojada no Jueyin e no Shaoyin, no Shaoyan. E associações do ponto. Demência, ID3, IG4 e vasogovernador 26. Hipertiroidismo, ponto extra 35, o extra 43, da terceira e quarta vértebras cervicais, e o BP6. Sobressaltos, C6, IG2 e o E45. Bem, nós vamos sair daqui agora e vamos ver a imagem com a agulha. A agulha do PC5 aqui são 3 distâncias da linha do punho aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. 3 distâncias, tá vendo aqui? PC5 de que elemento que ele é? Elemento metal. PC5 do elemento metal. 3 distâncias acima do PC7, tá? Então grave bem que nós vamos para o último ponto, que é o PC3, que é do elemento água agora. Então vamos voltar aqui. Vamos lá no meridiano. PC3, elemento água. Tá bem? Vamos ver a anatomia do ponto? Vamos vir aqui no PC3. Olha aqui o ponto, ó. Vamos dar um zoom aqui. PC3, vista anterior do antebraço esquerdo. Olha o músculo bíceps do braço, nervo mediano, tá vendo aqui?
tá? Nervo radial, epicôndilo medial aqui, ó, tá? Músculo braquial, aqui, tendão do músculo bíceps do braço, aqui o tendão, tá vendo? Músculo braquiorradial, músculo pronador redondo e músculos flexores do antebraço, aqui, ó, tá? Tá aqui. O PC3 é do elemento água. Então essa é a anatomia relacionada com o ponto. Claro que tem muito mais nome de estruturas aqui. Olha a artéria aqui, ó. Tá? Eu estou citando algumas estruturas. Vamos voltar e vamos ver a região do dermátimo do ponto. O PC3 está relacionado a toda essa região roxa aqui, tá vendo? Região do dermátimo aqui, relacionado com a raiz T1, tá? Então o PC3 está relacionado com a raiz T1 dos dermátomos, ok? Vamos dar um zoom aqui para ficar bem mais visível aqui, ó. Bonita essa imagem, ok, pessoal? Vamos voltar aqui agora e vamos falar sobre o ponto, tá? A tradução aproximada do ponto PC3 é pântano tortuoso. Localização do ponto. Situa-se no meio da prega anterior do cotovelo, sobre a margem ulnar do tendão do músculo bíceps braquial. Anatomia. A agulha de acupuntura atravessa a pele e o tecido celular subcutâneo, penetra pelo lado ulnar do tendão do músculo bíceps braquial e atinge o músculo braquial. Relaciona-se superficialmente com o nervo cutâneo braquial medial e profundamente com o nervo mediano. Características do ponto. Ponto Rho do canal de energia da circulação sexo, pericárdio, correspondente a um elemento, movimento água. Indicações do ponto: gastroenterite aguda, enterite, angina no peito, sobressaltos, palpitações, ansiedade, medo, tristeza, febre, dores no braço e no cotovelo, doença cardíaca reumática, miocardite, bronquite. Vamos ver aqui as funções energéticas do ponto. Harmoniza o Qi do estômago e dos intestinos, harmoniza o Qi do coração, harmoniza o Qi contra a corrente do aquecedor superior. Nós vamos falar desse meridiano. Aquecedor superior é o coração e os pulmões, tá? Acalma as contraturas e os espasmos, refresca o calor do sangue, faz a limpeza do fogo do coração. Associações do ponto: doença cardíaca reumática, PC6, PC5 e PC8, gastroenterite aguda, sangrar o B54, dor torácica B23, B17, pericárdio 6 e pericárdio 7. B aqui é de bexiga, gente, tá? Intranquilidade e sobressaltos, PC7, tá? Então vamos sair daqui agora e eu vou mostrar para vocês a imagem com a agulha, tá? E aqui está o PC3, ponto do pericárdio no elemento água. Vamos dar um zoom aqui. Olha, está bem visível o ponto aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto na prática aqui, tá? E aí nós vamos fazer todos os pontos. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos aqui no meridiano. E vamos mostrar os pontos então. Olá! Vamos fazer a aula prática de localização dos pontos do meridiano do pericárdio em relação aos 5 elementos. Aqui nós temos o ponto PC9, ele é do elemento madeira, ele é ponto mãe, ele é ponto de tonificação. Tem livro que vai estar relacionado com o PC9 do lado ulnar, e tem livro que fala que é na ponta do dedo. Nós vamos usar o ponto 0,1 distância do leito unguial em relação ao rádio, tá? O PC8, você vai fletir o dedo do paciente aqui, o ponto fica do lado contrário, nesta linha aqui, ó.
Então o PC8 é do elemento fogo. O PC7 está na linha do punho, no centro do punho aqui, ó. PC7 do elemento terra, ele é ponto filho, ele é ponto de sedação. 3 distâncias do paciente, no centro é o ponto PC5, que é do elemento metal. O tendão do bíceps braquial, do lado ulnar, você vai sair do tendão do bíceps e tem o ponto PC3, que é do elemento água. Obrigado e até a próxima aula.